Olá, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida da TV Master. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 4 de junho. Eu espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber dentro de instantes, outra vez, o pastor Joaquim, mais uma vez trazendo a continuidade da palavra que recebemos ontem. Lembrando a todos que ele foi um dos conferencistas do nosso simpósio da família. Você também ainda ouvirá, dentro de instantes, o conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração pelo nosso país. Nós estamos vendo com muita tristeza a posição que os nossos líderes, principalmente o primeiro mandatário desta nação, se levantando contra Israel. Recentemente, ele fez uma comparação do que aconteceu em Israel se defender contra o terrorismo, comparando ao que Hitler fez durante a Segunda Grande Guerra Mundial, destruindo e matando cerca de 6 milhões de judeus. Mais recentemente, ele mandou o embaixador do Brasil em Israel voltar para casa. E mais recente, ele votou a favor de não serem enviados ou devolvidos de volta para a casa de Israel aqueles que foram tomados como reféns. Isso deixou realmente nós, como cristãos, indignados. Inclusive, nós tivemos um brasileiro que foi morto, barbaramente, lá no dia 7 de outubro e, segundo, pelo menos ouvimos, nenhuma nota de solidariedade à família da vítima do Hamas foi feita. Lamentamos porque vemos com muita tristeza o Brasil, através do nosso primeiro mandatário, se levantando contra a nação que é o povo escolhido por Deus. Nós encontramos lá no livro de Gênesis o Senhor fazendo uma promessa a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lamentamos porque vemos o Brasil enveredando-se por um caminho completamente na contramão e oposto à vontade de Deus. É com tristeza que nós fazemos este ligeiro comentário. Eu vou fazer nesse momento uma oração para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pai, nós queremos nesse momento te apresentar a nossa nação, e principalmente o primeiro mandatário deste país, para que, ó Deus, aquilo que tem sido feito contra o Estado de Israel não venha, Senhor, trazer quaisquer transtornos ou repreensões ou até mesmo juízo de Deus sobre a nossa nação. Tu sabes que nós, na condição de cristãos, não concordamos, não aceitamos de maneira por hipótese nenhuma, as decisões que ele tem tomado como representante da nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia. Essa é a oração que nós te fazemos. E pedimos que o Senhor abençoe mais e mais Israel. E que este problema desta guerra contra o terrorismo seja solucionado, Senhor. Tenhamos um fim pacífico, de modo que realmente a paz possa reinar em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em Israel. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Oceanos mede com suas mãos, enumera à beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz. Quem é digno de adoração? O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há.
fé. Acreditar que você pode mudar uma sociedade, acreditar que você pode mudar um ambiente, acreditar que você pode mudar a situação de uma família, acreditar que você pode apresentar o Senhor Jesus para aquela pessoa e Deus fazer, na medida da proporção da sua fé, a transformação necessária na vida dela. Meus queridos, mas isso não é culpa somente da gente, não. O secularismo, ele tem entrado até dentro da igreja, da família. Sabe por quê? Lembra as igrejas antigamente como é que era? Eu gosto muito dessa igreja. Eu acho essa cena aqui, esse desenho com as cruzes, lindo. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, ele já vai dizer sobre aqui: não me vanglorio eu, mas na cruz de Cristo. Mas a gente tem visto igrejas modernas. O mundo se moderniza, eu não estou tratando quanto a isso, mas deixando o secular lá fora entrar para dentro, para que deixe de ser uma casa, uma família, por o ide do Senhor, para ser por atração. E aí você não está tratando vida, você está escondendo debaixo do tapete. Você não está botando a sua fé em prática, você está botando a sua fé dentro do bolso. Nós vemos prédios legais em vez de pessoas legais. Nós vemos interior aconchegante e atraente, e não é pecado. Mas as pessoas que têm que ser aconchegantes e as pessoas que têm que ser atraentes, não atração como o mundo a vê. É por isso que às vezes eu brinco assim: você já olhou para essa pessoa que está do seu lado? Você conhece o seu nome? Você já deu uma boa noite? Você já deu uma paz do Senhor? Às vezes eu chego para a minha congregação, olho assim e digo: está vendo essa cadeira que está vazia do seu lado? Tente lembrar quem estava sentado nela, e vou lhe dar uma função: bote sua fé em prática. Amanhã você liga para ela e diz assim: estou com saudade de você, senti a sua falta, lembrei de você, está precisando de uma oração? São coisas que tão simples nós podemos fazer, através do que também o mundo secular nos trouxe: tecnologia. Você pode pegar o seu telefone e mandar uma mensagem rápida para uma pessoa, e fazer a diferença na vida de uma pessoa. Vou provar para você. Certa vez eu mandei uma mensagem para uma pessoa. Minha esposa estava em casa, nós tínhamos chegado da igreja. Ela retornou a ligação. Eu não tenho o costume de atender telefone à noite, mas se for uma mensagem eu respondo. E aquele telefone tocou, eu atendi. Era um jovem lá no Goiás. E ele disse assim, começou a conversar. Falamos algumas mensagens para ele. Depois ele desligou o telefone. E de manhã tinha 3 páginas escritas em PDF. E ele dizia assim: meu irmão, eu nunca mandei uma carta nem para minha namorada, mas eu senti vontade de mandar isso para você. Naquela hora que aquela mensagem chegou, eu estava me preparando para me suicidar. E aquela mensagem chegou, falou profundamente comigo, e eu senti vontade de ligar para você. E a mensagem que vocês me deram tocou no meu coração. Eu quero fazer um pedido a você. Eu posso viajar do Goiás para Campina Grande e fazer uma visita a você? Eu pode, vem embora. O resultado disso, ele passou um ano conosco. Um ano. Um jovem envolvido em droga, um jovem que tinha sido abandonado pelos pais por causa de uma diluição da família, um jovem que foi entregue à sua avó disse que não tinha condição de cuidar dos 3 netos, entregou a uma tia, e ele olhou assim e disse: eu não sirvo para nada. Se pouco achasse, o secularismo desse mundo chegou para ele e disse assim: tome esse pozinho branco aqui, ele dá uma alegria a você. O seu irmão,
Ele cheirou aquilo, achou bom e disse assim: realmente dá alegria, mas não por muito tempo. E aí ele começou a provar aquilo com mais constância, até que o momento aquilo não servia mais para ele. Até que o momento, a palavra do Senhor semeada na proporção certa, na quantidade certa, no momento certo, lançado sobre o coração daquela pessoa, o Senhor fez germinar e dar o fruto na proporção que Ele queria. Algumas pessoas diziam assim: Joaquim, tu tá maluco? Ele foi morar na minha casa e eu dizia assim para ele: se eu botar o pé fora de casa, você bota comigo. Se eu botar o pé dentro de casa, você bota comigo. Na hora que eu acordar, você acorda. Na hora que eu deitar, você deita. Está fechado? Ele disse: está fechado. Fui padrinho de casamento dele, batizamos ele. Sabe por quê, meu amado irmão? A gente não tem que se amoldar no mundo, a gente tem que ser a luz do mundo. Eu não estou dizendo que todos nós temos que fazer tal circunstância, mas faça aquilo que Deus põe no teu coração. Aquele que dá ordem é o que se encarrega de fazer o que é necessário para quem é necessário no momento necessário. É fé, é fé. Fé, meu amado irmão, não está em nós, está em Deus. Meus queridos, valores morais têm sido substituídos por desejos imorais, que cada vez mais são vistos pela sociedade em geral como coisas naturais, e nós não podemos permitir que isso entre dentro da nossa casa. Nós não podemos permitir que isso entre dentro da nossa vida. Nós não podemos permitir que isso entre dentro dos nossos filhos. Não podemos. Senão a nossa fé é vã. É vã, meu amado irmão. Nós temos visto a privatização da fé. Nós temos visto o abandono da fé prática. Nós temos visto condições modernas da fé, chamado tecnologia visual. Quando o pastor Antônio Júnior chegou para mim, ele disse assim: os desafios da fé secular no mundo que nós vivemos. Temos visto. Eu costumo falar para as pessoas assim: pandemia, ela veio e trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim, além dos entes que a gente perdeu. Tinha muita gente que queria sair dentro da igreja, mas não tinha coragem. Então, quando viveu na clausura dentro de casa, 2 anos, ela disse assim: era só o que eu queria mesmo, agora eu não volto para a igreja, ninguém mais nem lembra de mim. A igreja não transmitia culto. A igreja passou a transmitir culto. Glória a Deus. Sabe por quê? Antes da pandemia, tinha 16 mil povos a ser alcançados. Pós-pandemia, pesquisas foram feitas e tem 3 mil povos a ser alcançados. 13 mil povos foram alcançados dentro da pandemia. Nosso amado pastor Ronaldo Lidório, gosto demais dele. Ele disse que chegou em tribo para pregar o evangelho. E a pessoa chegou e falou assim: espera aí que eles estão fazendo uma cerimônia, daqui a pouco a gente deixa o senhor falar. E ele disse que viu aquilo, os índios já estavam começando a passar sangue nos umbrais das portas, das ocas. E ele olhou aquilo e disse: eu conheço isso. Daqui a pouco começaram a repartir a comida entre si, comeram e pegaram os restos, jogaram dentro da fogueira. Eu conheço isso. E quando ele foi ministrar, ele disse assim: já passou um certo homem aqui e falou do Deus que apazigua o espírito da morte, e nós passamos a adorar esse Deus. É fé, meu amado irmão. Quando eu estava na África, eu peguei uma Bíblia, dei a um jovem que ele participava de rituais, e as pessoas falavam para ele que para tirar aquele espírito ruim dentro dele, tinha que cortar. Ele tinha queloide, ficava aquelas marcas altas, e eu comecei a evangelizar ele, dei uma Bíblia para ele depois.
E um certo dia eu perguntei assim a ele: cadê a Bíblia que eu te dei? Ele disse: está guardada, enrolada num pano, para que ela não se estrague. Todos os dias eu leio, tiro daquele pano, vejo que o seu Deus, ele falava assim, o que o seu Deus tem para falar comigo. Depois eu fecho, enrolo no pano e guardo novamente. Esse jovem morava dentro de uma oca de índio. Quantas Bíblias nós temos dentro da nossa casa, quantas Bíblias nós temos nas nossas mãos. Só aqui nesse tablet eu tenho 49 versões de Bíblia. Mas aí a gente vê as pessoas jogarem Bíblia por todo canto, rasgar Bíblia, ou ter vergonha de andar com a Bíblia. Isso é fruto do secularismo, é fruto do mundo em que nós vivemos. Não deixe sua mente se amoldar a este mundo, mas transformeis vossas mentes de toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu amado, 5 pontos eu quero deixar na sua mente. Primeiro, para a fé secular o que importa é o que funciona. Já viu aquela palavra assim? Os meios justificam os fins. Não importa a mensagem que está sendo pregada, nem o Deus que está sendo adorado, o que importa é que o resultado seja alcançado. Isso é uma mensagem diabólica do mundo secular. Não deixe entrar na sua mente. Não deixe, em nome de Jesus. Segundo ponto que eu quero deixar na mente de vocês: a fé secular diz não a Deus e sim ao materialismo. Não permita que isso seja motivo de moldar o vosso pensamento. Eu digo às pessoas: trabalhe, planeje, almeje, tem uma casa boa, tem um carro bom, tem uma comida boa, tem uma roupa boa, a cada dia tem o melhor sobre a sua vida. Não é pecado, mas se isso te afasta de Deus, reveja. De que vale o homem ganhar a sua vida? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas não negando o seu poder. Afaste-se desses também. Às vezes eu nunca pedi nada a Deus, eu estou falando sério a você, de material, nunca pedi. Eu pedi uma namorada a Deus, e Ele disse: não é a que é para você. E passei 2 anos orando e pedindo, e realmente não era para mim. Depois eu olhei para minha esposa, quando a gente se conheceu, e eu disse assim: Senhor, não quero passar pela mesma coisa não. Se realmente é a mulher que o Senhor reservou para mim, eu quero que o Senhor me dê resposta. E Deus me deu do jeito que eu tinha pensado e não pronunciado. Quando foi para casar, eu disse: namoro o Senhor já me confirmou, agora eu quero saber casamento. E Ele me confirmou da mesma forma. E eu cheguei para minha esposa e disse: olha, crente não namora para a vida inteira, então vamos embora marcar o casamento. E foi 1 ano e 10 meses de namoro, noivado, casamento e conhecimento. E nós estamos há 14 anos casados, um filho a quem nós amamos, o nome de Benjamim, o filho da promessa, filho da força, filho do vigor, consagrado a Deus. E todos os dias eu peço: Senhor, eu não quero um médico, eu não quero um mecânico, eu não quero um empresário, eu não quero um profissional, porque o que o Senhor der para ele é o que o Senhor quer dar para ele, mas eu quero que o Senhor dê a ele um homem temente a Deus, que te ama e que destina os teus dias de vida ao Senhor.
ainda que custe a sua vida. E como pastor eu já passei por isso. Quando meu filho adoeceu, cheguei em casa, a gente levava para médico, dava medicamento e não ficava bom. E os médicos diziam assim, não tem nada. E ele doente. Quando eu cheguei em casa e olhei para minha esposa, eu disse, o inimigo plantou a semente e ela incomodou. Olhei para minha esposa e disse assim, Leandra, e se Benjamin, tu já notou que Benjamin só vive doente? Já. E se Benjamin, ela disse, não, eu termino de pronunciar. Foi desse jeito. Eu sei o que está passando na sua mente. E aí ela falou, eu falei assim para ela, eu disse, certo. E se ele morrer? Ela falou, está salvo. Você sabe o que é isso para uma mãe? Então vamos continuar a obra. Vamos continuar a obra. Meus amados, estou terminando. A fé secular, meu querido, para a fé secular, a mídia é uma regra de fé e de prática. Para o cristão, a palavra do Senhor é a regra de fé e de prática. As Escrituras é quem te norteia. As Escrituras é quem conduz sua família. As Escrituras é quem conduz a sua casa. Congregar é importante. O que os coach fala, tem muitos pregadores bons, mas tem muita mensagem que é adoração ao homem, é colocar o homem no centro de todas as coisas. Se você olha para isso e vê o homem no centro de todas as coisas e Deus em outro lugar, não é bendito, não é bem-vindo na sua vida, está minando a sua fé. Meu querido, se para você seguir uma igreja tem que ser aquela igreja que tem muitos likes, muitas curtidas, um grande número de membros, não é benigno para a sua fé. Não é benigno para a sua fé. É o secularismo querendo colocar isso na sua mente. É a tecnologia pós-modernidade entrando na vida das pessoas, esfriando a vida das pessoas, e as pessoas, filhos se trancando dentro do quarto, pessoas adulterando através de um telefone celular, pessoas se suicidando porque em outro lado do mundo estão vendo práticas de coisas, e eu tenho que fazer isso. Eu conversando com um pedreiro, ele falando assim que a filha dele passou uma semana de casaco. Ele disse, um calor desse, e ela de casaco. Ele disse, minha filha, vem cá, tira o casaco. Ela disse, não pai, tira o casaco. Ela estava toda cortada os braços. Por que é que você fez isso? Cristã, viu meu amado irmão? Nós estamos falando de fé de cristão. Ela disse, pai, porque a minha amiga fez um vídeo para mim, uma videochamada, e disse que estava tentando se suicidar, e eu falei para ela, não faça isso, senão me suicido junto com você. E ela começou a se cortar, eu comecei a me cortar também, pai. A secularização da fé da pessoa, os meios digitais entrando dentro das casas das pessoas, esfriando a fé das pessoas, o inimigo colocando que aquilo é algo bom. Os meios não justificam os fins. Por último, meu querido, meu amado, o caminho largo é o caminho das vantagens pessoais, e o caminho da ausência de compromisso e dedicação com o mundo, o caminho da despreocupação é aquele largo. O caminho estreito é o caminho da dedicação com Deus, é o caminho às vezes da dor, como o pastor Levi falou, como o pastor Bosco falou, que nós não entendemos a dor, mas às vezes a dor nos aproxima do Senhor, fortalece a nossa fé. A palavra do Senhor vai dizer que diante das tribulações, a nossa fé ela é aperfeiçoada. Eu não sei se você passa por uma dor, eu não sei se você passa por algo que preocupe a sua mente. Eu sei de uma coisa, que você tem um Deus olhando por você, transformando todas as coisas para você, guiando você em todas as coisas, e que Ele é infinitamente mais
do que você possa imaginar. Fortaleça a sua fé no Senhor, firme as suas raízes no Senhor, se posicione diante do Senhor, tenha as Escrituras realmente como seu manual de regra, de prática e de fé. E que Deus abençoe a sua vida. Agradeço a todos quantos estiveram conosco, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.